Abra comigo a palavra em Juízes, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 31, porque o texto é longo e eu quero ler um versículo apenas para nos basearmos nele nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Juízes, capítulo 11, verso 31. Aquele que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e o oferecerei em um holocausto a Deus. Você já ouviu falar muitas vezes do patriarca Abraão? Deus deu a ele um filho na sua avançada idade, e aquilo trouxe para ele, para Sara, a sua esposa, uma alegria grande. Isaac veio enriquecer aquele lar daquele casal. Quando o menino já tinha os seus 12 anos de idade, Deus resolve provar Abrão e fala para ele: Abrão, sobe as montanhas de Moriá e oferece o seu filho para mim num holocausto. Abraão ouviu nitidamente a voz de Deus, e ele disse consigo mesmo e para si mesmo: eu vou fazer o que Deus está mandando. Eu vou oferecer o filho que Deus me deu na velhice a ele num holocausto. Vou amarrar o meu filho num altar, vou degolar o meu filho e vou queimar o seu sangue numa oferta a Deus de um cheiro suave. E Abraão toma Isaque, 3 dias de caminho, chega lá no ápice do Monte Moriá, amarra o filho naquele altar e levanta o cutelo para degolá-lo e pratear fogo naquele holocausto, queimando ali o seu único filho. Se é eu diria: mas Deus, não é possível que o Senhor esteja falando a verdade. Embora eu sei que o Senhor não mente, o Senhor não faria isso comigo. O Senhor me dá um filho na velhice, para ser meu sucessor, para ser o segundo patriarca de Israel, e agora o Senhor quer que eu mate o meu filho? Abraão não contestou, Abraão obedeceu. Muitas vezes temos perdido o melhor de Deus porque não obedecemos, porque contestamos, porque não fazemos o que Deus pede. E aquele homem, quando vai degolar o filho, ele ouve a voz de Deus dizendo: Abraão, Abraão, agora eu sei que você é fiel. Quando ele vira para trás, tem ali um cordeiro amarrado. Ele tira o filho do altar, coloca o cordeiro no lugar do filho, degola o animal e oferece ele em um holocausto. Foi chamado de patriarca da fé. Hoje nós vamos falar de Jefté, um homem de fé, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem que
ele sabia quem era Deus. Jefté, ele era filho de uma mulher prostituta. O pai dele não o abandonou, levou para morar na casa dele com a sua esposa e com os seus outros filhos. Quando o pai de Jefté morreu, chegou a hora então de repartir a herança. E os irmãos da mãe legítima disseram para Jefté: você não tem parte na herança. Você é filho de uma prostituta que se deitou com o nosso pai. Você não tem nada aqui. Até pode ir embora daqui, porque nós não queremos mais você aqui. Toleramos você enquanto o nosso pai viveu, mas agora pode sumir daqui. Jefté foi cuidar da vida dele. Não se revoltou, não quis criar nenhum obstáculo, foi embora. O filho da prostituta foi embora. E aí, durante muito tempo, Jefté viveu então longe da família, longe dos irmãos. O pai já tinha morrido, a mãe também, ele estava lá. O povo de Israel, eles tinham uma peleja. Os amonitas, eles eram uma ameaça à nação de Israel. E o exército amonita era muito grande, muito bem aparelhado, muito forte. E o exército dos amonitas colocava medo no exército de Israel. Israel sabia que sair para uma peleja contra os amonitas era derrota certa. Lembraram então de Jefté, um guerreiro, um destemido guerreiro, um homem de Deus, um homem forte. E aí foram buscar Jefté. Vocês me mandaram embora? Vocês me enxotaram? Jefté, venha, nos perdoe, volte conosco, venha nos livrar dos amonitas. Venha ser o chefe do nosso exército. Como ele era amado de Deus, fiel a Deus, e entendia que o povo de Israel era o povo de Deus, ele voltou com temor para ajudar o povo de Deus. Ele veio ajudar o povo de Deus. Esqueceu daquelas afrontas, esqueceu de quando foi mandado embora e voltou. Jefté perdoou os seus irmãos, perdoou os seus adversários, e ele volta então. E Jefté agora tem a missão de enfrentar os amonitas. Ele seria o principal guerreiro de Israel contra o exército dos amonitas. E ele, antes de sair para a guerra, ele lembra de Deus. Meu irmão, esqueça de Deus. Você vai vencer a batalha. Mas não se esqueça de Deus. Muitas vezes
temos sido derrotados, porque temos nos esquecido de Deus. Que às vezes confiamos muito mais na nossa capacidade do que na grandeza do Deus que é o Todo-Poderoso. Jefté dobra os joelhos lá e ele faz um voto a Deus. O que lemos aí, nesse texto, ele faz um voto a Deus. E ele ia cumprir aquele voto, porque ele era realmente um homem fiel. Às vezes nós temos também feito votos a Deus, mas temos quebrado. O dia que você se casou, você fez um voto a Deus. E você seria fiel, tanto o marido quanto a mulher. E muitos já quebraram este voto. Às vezes, estamos procurando a felicidade. E temos esquecido de Deus. Aí nós somos mesmo infelizes. Eu falei aqui hoje de manhã, Odélio, da família de um pastor que eu conheci. Um homem de Deus, um homem conceituadíssimo. Ele tinha 2 filhas, 2 lindas moças. E as 2 filhas tocavam, cantavam na igreja que ele era pastor. E a filha mais nova dele se casou. Também com um moço da igreja. Um moço temente a Deus. E viveram quase um ano em plena e total lua de mel. Até que ela foi acometida de uma enfermidade. Entre o ânus e a vagina dela, aparece um câncer, e aquilo foi sugando aquela menina. E ela morria a cada dia que passava. Na época, os recursos médicos eram muito pequenos nesta área. Então os médicos desenganaram ela. O sogro, pastor, repito, um homem temente a Deus, um conceituado pastor, chamou o genro. Vendo a situação dele, meu filho, nós temos aqui na igreja vários irmãos que são advogados. Vamos legalizar o seu divórcio. Você merece ser feliz. Case de novo. Tenha uma outra esposa. Porque o pai entendia que a filha não duraria mais muito tempo. Mas também tinha medo que aquilo prorrogasse por muito tempo e o sofrimento daquele rapaz fosse intenso. E ele então chama, usa o seu bom senso como ser humano e diz para o genro dele tomar essa decisão. Ele olhou nos olhos do pastor, o sogro falou: não, de jeito nenhum, eu fiz um voto a Deus, que eu seria fiel até a morte. Eu não vou fazer isso. Ele tinha motivos, ele tinha apoio até da família. Não,
eu não vou fazer isso. E meus irmãos, vocês sabem o que aconteceu? Deus sarou aquela moça. Deus operou um milagre na vida dela. Eles vivem felizes até hoje. Tem uma bela família, tem os filhos. Quando a gente honra a Deus, Deus também nos honra. Quando nós somos fiéis a Deus, a recompensa dele nos alcança. Vale a pena ser fiel. Vale a pena honrar a Deus. Vale a pena cumprir os votos que nós fazemos. Mas nós encontramos também na Bíblia pessoas que não cumpriram o voto que fizeram. Ananias e Safira. Capítulo 5 do livro de Atos. A igreja primitiva, o líder daquela igreja era Pedro. O segundo pastor daquela igreja era João. Era uma igreja, irmãos, muito, mas muito bem administrada. Era uma igreja de verdade com I maiúsculo. Era uma igreja de altíssimo nível espiritual. E naquela igreja, o fogo permanecia aceso e não apagava. E era comum naquela igreja pessoas venderem fazendas, propriedades que tinham e trazer o dinheiro e colocar no altar ali no pé dos apóstolos. E aquilo era uma coisa visível. Todo mundo via quando alguém trazia aquelas ofertas, aquele monte de dinheiro e colocava ali no altar. Ananias e Safira estavam lá, no meio daquele povo lá. Faziam também parte da igreja. Eram também primitivos. Foram também chamados. Eles percebiam uma coisa: que quem dava, recebia muito mais do que dava. Porque é assim. Você planta uma semente para colher 3, 4 espigas. Deus é o Deus da fartura. Deus é o Deus do muito. Deus não é o Deus da miséria. Deus é o Deus da grandeza. E aquelas pessoas recebiam muito, muito mais do que davam. E a Bíblia fala que bem-aventurado é dar, e é melhor dar do que receber. Ananias e Safira ficaram lá um dia empolgados, tiveram lá um momento de empolgação, e ele olhou para a mulher dele e falou: olha, vamos vender aquela casa que nós temos lá em Nazaré, e vamos trazer o dinheiro também para depositar aqui no pé dos apóstolos em Jerusalém. Vamos fazer isso. E aí disseram: Senhor, nós vamos vender aquela casa, se o Senhor abençoar, vamos trazer todo o dinheiro também e depositar aqui no pé dos apóstolos. Meu irmão, quem pede recebe. Hoje o cristianismo não é mais isso. Hoje é toma lá, dá cá. Mas o cristianismo de verdade é esse: quem pede recebe. Pediu, vendeu a propriedade, vendeu muito bem, vendeu pelo preço que pediram, o comprador nem pechinchou, pagou integralmente. Agora foi a hora de cumprir o voto, agora era a hora de cumprir o voto. Ninguém mandou eles votar. Ninguém, Deus não pediu para eles votarem. Às vezes a gente entende que as pessoas pensam que Deus precisa de nós. Não, ao contrário, nós precisamos de Deus. Eu sem Deus não sou nada. Deus sem mim é Deus. Eu não faço falta aqui. Essa igreja teve muita vida antes de eu chegar aqui. O dia que eu for embora daqui, ela vai continuar. Ela é de Deus, esta obra. E meus irmãos,
chegou a hora então de cumprir aquilo que eles haviam prometido, o voto que fizeram. Aí Ananias dá uma olhada para Safira, Safira olha para Ananias e fala assim: é muita grana, hein? É muito dinheiro, hein? Ninguém sabe, ninguém viu. Deus sabe, Deus viu. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Nada passa em branco aos olhos de Deus. Até os fios de cabelos brancos que o pastor Carlos tem na cabeça, Deus tem todos contados. Deus conhece o meu deitar, Deus conhece o meu levantar. Deus conhece a palavra da minha boca antes ainda que ela seja proferida. Deus é Deus, grande, poderoso, maravilhoso. Salomão constrói aquele grande templo. Senhor, fiz esta casa para o Senhor habitar. Não existe casa neste mundo que me comporte. Salomão entendeu e disse: nem os céus e os céus dos céus são maior do que o Senhor. Deus é muito grande, irmãos. A gente não consegue ludibriar Deus. A gente não consegue de modo nenhum enganar Deus. Enganar o homem é fácil. Enganar o ser humano é fácil. Mas Deus não. Ananias olha para Safira e fala: é muito dinheiro, é muita grana, vamos dar só a metade, porque ninguém viu, ninguém sabe e tal. E o Ananias, como o sacerdote da casa, ele foi levar a oferta lá para colocar no altar. E veio, né? Não sei se foi na hora da oferta que ele trouxe, não sei se foi logo no começo do culto. Eu acho que foi no começo, porque 3 horas depois Pedro estava pregando ainda. Foi no começo, ele chegou lá, ele colocou o dinheiro no altar. O Pedro olha para ele e fala: porque mentistes ao Espírito Santo. Só isso. O Ananias, caiu morto. Chamou lá: Marcão, chama o pessoal aí, ó, enterra esse cara. Continuou pregando. Continuou pregando. Sabe aquele corinho que fala assim, ó: nas lutas e nas provas a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Enterra o Ananias, a igreja segue, o culto segue. 3 horas depois, chega a Safira: olha cá, cadê o Ananias? Deve ter ido ao banheiro. Vou lá falar com o apóstolo. E veio, toda. Chegou lá e perguntou: o senhor recebeu a nossa oferta? Ele falou para ela assim, ó: olha aí o rastro daqueles que foram sepultar o seu marido. Morreu também. Meu irmão, se você não tem condição de cumprir, não faça votos. Não vote o que você não pode pagar. Não vote o que você não pode cumprir. Se você tem condição de cumprir o voto, você faz, cumpra, e a bênção vai vir, e a vitória virá. Jefté fez um voto a Deus, se dobrou lá. E o voto que Jefté fez, eu não faria não, viu? Pastor Carlos não faria isso não teria essa coragem. Senhor, se o Senhor me der a vitória, se o exército de Israel for vitorioso, se vencermos todos os amonitas, quando depois desta guerra eu chegar na minha casa, a primeira pessoa que vier me receber, eu vou oferecer esta pessoa em holocausto. Matar alguém, queimar alguém num altar, que voto, que voto. Não faria isso não. Eu não teria essa coragem. Eu não quero ser fariseu aqui
e nem santarrão dizendo que eu teria a audácia de Jefté. Não teria, não. Ele foi para a guerra. Ele fez o voto para Deus e foi para a guerra. O que aconteceu? O exército dos amonitas foi totalmente destruído. Deus deu a vitória para Jefté. Jefté voltou para casa vencedor. A primeira pessoa que sair para me receber, eu vou oferecer em holocausto. Quem que saiu? A única filha dele. Ela veio com tanta alegria receber o pai que estava voltando da guerra. E agora? E agora? Se Deus falasse para mim assim, ó, pastor Carlos, você oferece a Débora, a Miriam, a Rebeca em holocausto? Não, não vou fazer isso não, senhor. Eu não teria essa coragem não, irmãos. Falei hoje para o Oswaldo também tem 3 filhas. Você daria uma das meninas aí para Deus, para honrar sua fé? Teria também essa coragem. Tem gente que fala, eu faço. Conheci um irmão lá em Varginha chamado irmão Nicanor. A gente fazia batismo lá em Varginha, lá no Clube dos Médicos. Tem um lago lá, muito bonito. E do lado do Clube dos Médicos tem o zoológico. E aí, sempre quando terminava o batismo, a gente dava uma volta no zoológico, mostrar os bichos para as crianças e tal, e tomar um guaraná, tomar uma Coca-Cola lá no zoológico. Lá tem salgado, lá tem refrigerante. E aí, compramos lá uma Coca para Débora tomar. A Miriam era muito pequenininha ainda. A Beca não tinha nem nascido. O irmão Nicanor, ele colocou o pé assim, ó. Falou assim, ó, pastor Carlos, eu tenho fé. Eu tenho fé. Sou que nem Daniel. Se Deus quiser, eu entro na jaula desse leão. Eu tenho certeza que Deus vai me honrar como honrou Daniel. Seu irmão Nicanor, mineirão grandão assim, ó. O leão veio. O irmão Nicanor está correndo até hoje. Falar, a gente fala. Fazer é outra coisa. Sai a filha dele lá. E agora? Chamou a filha. Abraçou a filha. Chamou a filha e falou, filha, eu fiz um voto a Deus. Que a primeira pessoa que saísse para me receber quando eu voltasse da guerra, eu ofereceria esta pessoa em holocausto. Falou, pois bem, meu pai, cumpra o teu voto. Me coloca num holocausto. Pois bem, meu pai, cumpra o voto que o Senhor fez. Eu tenho avaliado, por exemplo, que as famílias, quando se fala em fé, existe uma divisão muito grande nos lares. Quando você quer tomar uma atitude de fé, a sua mulher fala para você, rapaz, você está virando um beato, hein? Quando a tua mulher diz, Senhor, eu vou cantar no coral da igreja, eu não sei porquê, você não canta nada. Quando o teu filho fala para você, pai, eu vou devolver os meus dízimos a Deus. Rapaz, não se iluda com isso não. Nós temos vivido em casa dividida. Nós temos servido a deuses e não a Deus. Nós temos feito votos e não temos cumprido. Nós temos levado Deus na barriga. É por isso que a bênção de Deus não chegou. O que está escrito nessa faixa aqui? Está na hora da gente tirar daqui, que já faz 31 dias que ela está aí. O ano do céu aberto. Deus quer abrir o céu na tua casa.
Você está junto com a tua família orando a Deus para que o céu se abra? Chegasse para sua filha e dissesse para tua filha aquilo que Jefté falou para a filha dele. Tua filha falou: pai, embora de casa, o senhor está louco. Eu repito que não teria coragem de fazer o voto de Jefté. Não faria isso não. Mas Jefté fez e cumpriu. Às vezes o meu voto, ou o voto que eu faço com Deus é muito pequenininho. Vou ser fiel na igreja. Eu vou vir em todos os ensaios. Rafael, você pode contar comigo que eu não vou falhar em nenhum. Você pode me chamar para tocar violão, para tocar contrabaixo, para tocar guitarra, para tocar bateria, para tocar teclado. Estou aí contigo. Fiz um voto para Deus que vou louvar a Deus. Você quebra que nem macarrão quando vai colocar ele para cozinhar. Meu irmão, melhor não votar do que votar e não cumprir. Avalia. Como está a sua fé? Tem sido fiel ao Senhor? A Bíblia fala no livro do Apocalipse: ser fiel até amanhã, até o mês que vem, ser fiel até a, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Deus provou Abraão. Abraão mostrou que ele confiava no Senhor. Deus provou Jefté. Ele provou a Deus que ele era realmente fiel ao Senhor. Deus provou Daniel e ele provou que era fiel ao Senhor. Deus provou Elias e ele provou que era fiel ao Senhor. Deus tem provado você. Você tem sido fiel ao Senhor? Recline a tua cabeça. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá, Pai, do seu poder. oh Pai, Deus, 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 oh Deus, ajuda-nos a rompermos em fé. Ajuda-nos a cumprir os nossos votos. Senhor, nos conceda forças para sermos em tudo fiéis ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Meu Pai, oh meu Pai, não deixa a divisão continuar nesta casa. Que esta casa seja como a casa de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus Pai, meu Deus Pai, me ajuda para que eu e a minha casa
possamos mesmo servir ao Senhor. Não queremos ter casa dividida, não queremos ter fé dividida, mas queremos viver a verdade que a tua palavra tem nos mostrado, tem nos revelado. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, alcança a cada uma destas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, cante assim, ó, rompendo em fé, cantem. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. De novo, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia.